Olá a todos, vamos continuar aqui o nosso assunto sobre medidas estatísticas e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre as medidas de dispersão. Nós falamos inicialmente sobre média, média aritmética simples e também média aritmética ponderada, depois a mediana e a moda, que são chamadas de medidas de tendência central. Hoje nós vamos falar de medidas de dispersão, ou seja, são aquelas medidas que visam verificar o quanto uma distribuição está distanciando-se de uma média ou de uma mediana. Tá? Então, para a gente trabalhar medidas de dispersão, que são, no caso, três medidas basicamente, eu vou colocar uma quarta aqui no final, apenas para fins de conhecimento, tá? Seria o desvio médio, que é uma forma de você calcular o desvio unitário de um determinado valor de uma distribuição com a média, a variância e também o desvio padrão. E ao final, eu falarei um pouquinho também do coeficiente de variação, que visa calcular nada mais nada menos que o percentual de desvio entre duas dessas medidas que nós acabamos de falar. Bom, para a gente compreender melhor esses conceitos relativos à medida de dispersão, nós vamos colocar aqui uma situação problema e a partir dessa situação problema nós vamos mostrar como se calcula, esses valores ou essas medidas e também como ela nos auxilia na tomada de decisão. A situação problema é o seguinte: vamos considerar aqui dois candidatos, disputando uma vaga de emprego em uma loja. Então, vamos chamá-los aqui pelo codinome de João e o outro vamos chamar de Carlos. Para tanto, ambos vão realizar uma prova de conhecimento, eles realizaram uma prova de conhecimento nas áreas de português, matemática, física, língua estrangeira, no caso inglês e espanhol, e com essa nota visava analisar seus respectivos desempenhos. E a partir dessas notas é que, no caso, o contratante, aí, o dono da loja, tem que tomar a sua decisão em qual dos candidatos ele deve optar. Vamos colocar aqui as notas. Então, aqui nós temos a tabela de desempenho de cada um. Então, em português, aí, o primeiro candidato tirou 8,5, o segundo 9,5. Em matemática, o primeiro candidato tirou 9,5, o segundo tirou nota 9. Em física, o primeiro candidato tirou 8, o segundo 8,5. Em inglês, o primeiro candidato tirou 7, o segundo 8. E em espanhol, o primeiro tirou 7, o segundo 5. Então, por qual desses candidatos o contratante vai optar? Pelo João ou pelo Carlos? Então, como seria essa tomada de decisão a partir de um dado estatístico, a partir de uma medida, a partir do que nós trabalhamos até o presente momento? Se a gente fosse falar a respeito da média dos dois candidatos, a gente ia ver que o candidato João teria uma média 8, ou seja, nós somaríamos aí as notas das 5 matérias, e ao final dividiríamos por 5 e teríamos a média dele. Só que, se a gente fizer também a média do segundo candidato, o Carlos, ele também teria a mesma média. Então, nesse caso aí, está claro que a média aritmética simples ela não seria uma boa medida para a gente usar ou utilizar como critério de contratação ou o critério de tomada de decisão. Então, quando isso ocorre, quais outros critérios a gente poderia adotar? Então, são esses critérios que eu vou falar agora, que seriam as medidas de dispersão. Seria o quanto a nota de cada um dos candidatos está divergindo com relação a essa média aí que nós vimos que é nota 8. Assim, nós vamos falar primeiramente do desvio médio, tá? Também chamado de desvio médio absoluto, alguns chamam de desvio absoluto médio, mas tudo é desvio médio.
tá? Que determina o quanto cada uma das notas está afastada da média. Então veja bem, que cada uma das notas, então tem que considerar uma por uma. Essas diferenças é que serão chamadas de desvio ou de desvio médio. Ao final a gente faz uma média, né? O nome já diz aí que é desvio médio. Ó. A gente vai pegar cada nota que a gente chama de xi, subtrair da média, né? Colocamos aí sempre em módulo, uma vez que essa diferença, esse afastamento nunca será negativo, então sempre trabalha em forma de módulo. E ao final a gente divide por n, tá? Então a gente vai fazer sempre esse somatório. Então vamos ver aqui como a gente faria com os nossos dois candidatos. Ó, o desvio médio do João seria esse. Ó. A primeira nota que é 8,5 menos 8, mais a segunda nota menos 8, a terceira nota menos 8, a quarta nota menos 8 e a quinta nota também menos 8. Ou seja, nós pegamos cada nota de cada uma das disciplinas e subtraímos a média, cada uma da média. Então, somando e dividindo ao todo, né, daria um desvio final de 0,8. Assim, o desvio médio do Carlos seria essa. Ó. A primeira nota que é 9,5 menos 8, 9 menos 8, 8,5 menos 8, 8 menos 8 e 5 menos 8. Também fazendo todas essas subtrações, somando e dividindo por 5, o desvio médio aí da nota do Carlos seria de 1,2. Então, observe aí que o Carlos, né, teve um afastamento maior. O João, ele teve aí um afastamento de 0,8, enquanto que o Carlos teve um afastamento de 1,2. Tá? Esse afastamento ele pode ser tanto acima quanto abaixo da média. Tá? Se a gente fosse analisar somente o desvio médio, a gente iria considerar que aquele que teve um desvio menor mereceria a vaga, ou seja, porque ele foi mais regular. Nesse caso aí, o João, tá certo? Só que o desvio médio por si só ainda não seria assim um critério muito fidedigno. A gente tem outras medidas também que a gente pode colocar aí como critério de desempate ou critério de decisão. Uma delas é a variância. Tá? A variância nada mais é que uma outra medida estatística que indica o afastamento de uma amostra em relação à média aritmética. Então veja que aqui ele está pegando toda a amostra e não apenas valores isolados como é o desvio. Tá? Mas aqui também para calcular a variância a gente também estará calculando o desvio. Então, nós vamos definir a variância como a média aritmética dos quadrados dos desvios de de todos os elementos da nossa amostra. A gente vai representar assim, ó, por S ao quadrado igual ao somatório de todos os xis menos a média ao quadrado, dividido por n menos 1. Ou vamos representar assim, né? No caso, essa letra grega aí que é o ômega, ômega ao quadrado, igual ao somatório de xi menos a média ao quadrado dividido por n. Então, qual a diferença de um e de outro? Por que um é dividido por n menos 1, um é dividido por n? Então, a fórmula é basicamente a mesma. Apenas elas possuem diferenças quando vocês forem calcular em situações diferenciadas. Uma delas é que, quando a gente fala de S ao quadrado, que tem o denominador n menos 1, a gente está calculando a variância de uma amostra, apenas amostral. Ou seja, quando você tem uma população muito grande e você pega apenas alguns valores daquela população, aí você utiliza essa forma da variância amostral. Então, o n-1 aí é apenas para determinar graus de liberdade da escolha da sua amostra. Quando a gente fala
do θ, no caso, né, do ômega, desculpa, que é ômega ao quadrado, e o denominador é n, é quando a gente faz a variância populacional, ou seja, do todo. Tá? Então, você não está pegando apenas alguns valores, você está pegando todos os valores possíveis. Então, em geral, é uma fórmula que a gente usa um pouquinho mais. Tá? Então, vamos fazer aqui no nosso exemplo a variância das notas do João e das notas do Carlos. No caso do João, como aqui a gente está fazendo a populacional, no caso a gente está pegando todas as notas dele, né? Nós vamos fazer 8,5 menos 8 ao quadrado, mais 9,5 menos 8 ao quadrado, mais 8 menos 8 ao quadrado, mais, ficou um 2 ali a mais, 7 menos 8 ao quadrado, tá? Que tem duas notas 7. Nesse caso, veja que no numerador aí a gente está pegando cada desvio, como a gente falou, tá? E elevando ao quadrado, subtraindo e elevando ao quadrado. E depois, no final, a gente vai dividir por 5. Dividindo, a gente vai descobrir que a variância das notas do João é de 0,9, certo? Já as notas do Carlos, se a gente fizer o cálculo da variância, ficaria 9,5 menos 8 ao quadrado, 9 menos 8 ao quadrado, 8,5 menos 8 ao quadrado, 8 menos 8 ao quadrado e 5 menos 8 ao quadrado. Então, também no numerador, a gente tem todos os desvios dividido por 5, uma vez que são 5 notas, que é o nosso M. Desse modo, a gente calcula que a variância da nota do Carlos é de 2,5. Então, veja a diferença de variação aí da nota de João e da nota do Carlos. Então, se a gente fosse utilizar essa medida para a nossa tomada de decisão, a gente ia de novo concluir que as notas do João são menos dispersas que as notas do Carlos. Ou seja, quanto menor a variância, menos dispersas serão as notas, né? Ou os valores de uma distribuição. Dessa forma, nós podemos concluir que o João teve um desempenho mais regular. Em tese, ele novamente seria o escolhido, ou ele mereceria, no caso, essa vaga aí. Tá? Mas ainda não sendo suficiente, a gente pode utilizar outro critério, que é o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Ou seja, se a gente calculou a variância, basta você calcular a raiz quadrada que você já vai encontrar o desvio padrão. A gente vai usar também as duas formas, né? A amostral e a populacional. A amostral seria essa daí, ó. A raiz quadrada do somatório de xi menos a média ao quadrado, dividido por n-1. E o desvio padrão aí seria representado pela letra S. Ou utilizaríamos a populacional, que é o ômega ao quadrado, igual a raiz quadrada do somatório de xi menos x barra ao quadrado, dividido por n. Voltando ao nosso exemplo das notas do João e do Carlos, o João teria, né, um desvio padrão aqui, sendo igual à raiz quadrada da variância dele, que foi 0,9. Assim, ele teria um desvio padrão de 0,94868. Então, essa seria, não chegaria nem a 1 o desvio padrão das notas do João. No caso do Carlos, o desvio padrão dele seria a raiz quadrada de 2,5, que daria igual a 1,58114. Tá? Então, no caso, uma variação maior. Então, veja que a gente vai usar sempre como símbolo do desvio padrão a mesma letra da variância sem o quadrado. Então, também nesse caso aí, a gente pode ver novamente que as notas do João são menos dispersas que as notas do Carlos e também concluímos que quanto menor for o desvio padrão, menos dispersos serão as notas. A única conclusão que a gente pode tirar nesse exemplo é que o João foi sempre melhor que o Carlos. Então, utilizando
todas as medidas estatísticas de afastamento, né, da média, uma vez que nós vimos que as médias são iguais, o João sempre foi melhor do que o Carlos. Nesse caso, a gente poderia concluir que o João seria merecedor dessa vaga. Bom, outra medida de dispersão que a gente pode, né, falar também é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele é uma medida também muito utilizada na tomada de decisão e ele vai sempre falar dessa questão de variabilidade, tá? E é interessante a questão do coeficiente de variação porque ele independe da medida utilizada. Vamos supor que você fez provas ou critérios diferentes para você, nesse exemplo que nós fizemos, contratar o funcionário, só que eles não utilizaram o mesmo critério, eles utilizaram critérios diferentes, né? Ou critérios com unidades diferentes de dados. Mesmo assim, mesmo sendo diferentes, com o coeficiente de variação a gente consegue calcular essa variabilidade. Tá? Por quê? Porque ele só basta você conhecer quem é o desvio padrão, que aqui eu representei pela letra S, e dividir pela média e multiplicar por 100, uma vez que esse valor vai ser em porcentagem, tá? Essa medida de variabilidade em porcentagem, por isso multiplicamos por 100. Não é o caso do nosso exemplo, mas eu vou utilizar os mesmos dados para exemplificar. Se o Carlos e o João tivessem sido utilizados aqui as unidades diferentes, a gente calcularia, sendo igual dá para calcular também, eu vou mostrar para vocês. Então, o coeficiente de variação do João aqui seria o desvio padrão que ele obteve, que foi de 0,94868, e divide pela média que ele teve, que foi média 8. Multiplicando por 100, nós vamos ver que as notas do João teve uma variação, um coeficiente de variação de 11,9%, né, já com as respectivas aproximações. Então, veja que nós temos o desvio padrão, não interessa a unidade, nós temos a média, não interessa a unidade, somente os valores nominais, certo? O Carlos a mesma coisa, você pega o valor do desvio padrão dele, que foi de 1,5814, divide também pela média, que foi a mesma média que o João, né, que teve média 8, e multiplica por 100. Nesse caso, a gente vai ver que o Carlos teve um coeficiente de variação bem superior que o do João, foi de 19,8%, também já com as respectivas aproximações e arredondamentos. Então, o coeficiente de variação é muito interessante para a gente estar utilizando ele em situações adversas, mas qualquer um dos 3 critérios anteriormente citados, eles são muito bons para você calcular variabilidade ou variação. Por isso, né, a nossa medida aqui chamada de medidas de dispersão. É o quanto vai variar ou o quanto vai, né, ficar distante da média os valores de uma distribuição. Então, esse seria, no caso, as nossas medidas de dispersão. Né? Depois eu passarei mais algumas atividades a respeito disso e faremos a correção posteriormente. Até mais.